Antes de orarmos, vamos dedicar um momento para ouvir a palavra de Deus e então elevaremos nossos corações em oração juntos. Em Tiago 1, 2 a 4, encontramos estas sérias palavras profundas. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Estas palavras podem parecer quase impossíveis de viver quando estamos no meio da tempestade. Como considerar motivo de grande alegria quando o diagnóstico médico é devastador? Como celebrar quando o relacionamento que você nutriu por anos desmorona? Como encontrar alegria quando a perda, o luto, a rejeição ou o fracasso parecem consumir cada centímetro da sua existência? Tiago não está sugerindo um tipo de negação espiritual onde fingimos que a dor não existe ou onde colocamos um sorriso falso enquanto nosso coração está partido. Ele está revelando um misterioso segredo espiritual profundo, que nas mãos de Deus a dor não é apenas dor. O sofrimento não é apenas sofrimento. Os desafios não são apenas obstáculos. Nas mãos de um Deus amoroso e soberano, eles se tornam construções de transformação, catalisadores de crescimento, portais para uma intimidade mais profunda com Cristo. A alegria que Tiago menciona não está nos desafios em si, mas na compreensão do que Deus está fazendo através deles. É a alegria de saber que nada, absolutamente nada do que experimentamos é desperdiçado nas mãos do oleiro divino. Quando permitimos que Deus trabalhe em nós e através de nós no meio da dor, Ele transforma nossas provações em oportunidades para crescer em fé, caráter e semelhança com Cristo. Ao longo da Bíblia, vemos este princípio ilustrado na vida de inúmeros homens e mulheres de fé. Pense em José, um jovem com sonhos divinos, amado por seu pai, mas invejado por seus irmãos. A traição familiar o levou à escravidão e sua integridade o levou à prisão. Durante anos, José experimentou uma dor que poderia facilmente ter amargado seu coração e destruído sua fé. Podemos imaginar as noites sem fim na prisão egípcia, quando ele deve ter se perguntado: Deus, onde estão aqueles sonhos que me deste? Por que permites que eu sofra quando tentei fazer o que é certo? E ainda assim, no final dessa jornada de sofrimento, encontramos um José transformado, não quebrado, mas fortalecido, não amargo, mas sábio, não vingativo, mas compassivo. Quando finalmente reencontra seus irmãos, ele declara: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. Esta não é uma declaração superficial de alguém que nunca experimentou dor verdadeira. É o testemunho profundo de alguém que permitiu que Deus transformasse sua dor em propósito. José não cresceu apesar do sofrimento, ele cresceu através dele. A prisão não foi apenas um lugar de confinamento, foi uma escola de caráter, onde Deus estava preparando-o para um propósito maior do que ele poderia imaginar. E talvez esta seja a primeira lição sobre crescer em Cristo no meio da dor. O que parece ser um desvio doloroso na nossa jornada pode ser exatamente o caminho que Deus escolheu para nos levar ao nosso destino. O que parece ser um atraso frustrante pode ser, na verdade, uma preparação divina. O que parece ser um fim pode ser apenas o hopeful, começo de algo muito maior. Ou considere Davi, o salmista cujo coração era segundo o coração de Deus. Se lermos os Salmos, descobrimos um homem que, confiante, não escondeu sua dor, que não espiritualizou seu sofrimento, que não fingiu ter todas as respostas.
Em salmos como o 13, ele clama abertamente, abertamente. Até quando, Senhor, você vai me esquecer para sempre? Até quando esconderá de mim o seu rosto? Em outros, como o Salmo 22, ele expressa o sentimento de abandono divino. Meu Deus, por que me abandonaste? Davi nos ensina que crescer em Cristo no meio da dor não significa negar a realidade do sofrimento ou suprimir as emoções reais que ele provoca. Pelo contrário, significa levar nossa dor autêntica para Deus, expressá-la honestamente diante dele e ainda assim, no final, escolher, confiar. Observe como tantos salmos começam com lamento e terminam com louvor. Começam com perguntas e terminam com confiança renovada. Começam com a expressão da dor e terminam com a afirmação da fidelidade de Deus. Davi não cresceu espiritualmente tentando escapar da dor. Ele cresceu atravessando-a de mãos dadas com Deus. E esta é a segunda lição sobre crescer no meio da dor. O crescimento verdadeiro não vem evitando o sofrimento, mas confrontando-o com honestidade diante de Deus. Não temos que fingir ser fortes. Podemos apresentar nossa fraqueza, nossa confusão, nossa raiva e nosso medo a um Pai que pode suportar o peso de nossas emoções mais intensas e ainda assim continuar nos amando. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos oferece outro confidente exemplo poderoso de crescimento através do sofrimento. Em 2 Coríntios 12, ele fala sobre seu espinho na carne, algum tipo de aflição persistente que o atormentava. Paulo orou 3 vezes para que Deus o removesse, mas a resposta divina não foi a cura ou o alívio, foi uma promessa. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, então, chega a uma conclusão que desafia nossa mentalidade natural. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo descobriu que suas limitações, suas lutas, seus pontos de fraqueza não eram obstáculos para sua eficácia espiritual. Eram, na verdade, portais para experimentar o poder de Deus de maneiras mais profundas. Quando chegamos ao fim de nossas próprias forças, descobrimos o hopeful, início da força de Deus. Quando nos rendemos no reconhecimento de nossa incapacidade, abrimos espaço para sua hopeful, capacidade sobrenatural. E esta é a terceira lição sobre crescer em Cristo no meio da dor. Nossas fraquezas, quando entregues a Deus, tornam-se hopeful, canais para seu poder. Nossos lugares de vulnerabilidade, quando oferecidos a Ele, tornam-se locais de graça extraordinária. Nossos momentos de maior impotência podem se tornar testemunhos de sua maior glória. Mas como podemos, na prática, transformar nossos desafios em oportunidades de crescimento espiritual? Como podemos navegar pela dor de maneiras que nos levem para mais perto de Cristo e não para longe dele? Primeiro, precisamos estar dispostos a fazer a pergunta transformadora: Deus, o que queres me ensinar através disto? Em vez de ficarmos sérios, presos nas perguntas que nos mantêm no ciclo da amargura, por que isto está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isto? Por que os outros parecem ter uma vida mais fácil? Podemos escolher, com fé, perguntas que abrem nosso coração para o trabalho transformador de Deus. Senhor, como posso te conhecer mais profundamente através deste vale? Como posso refletir mais do caráter de Cristo mesmo nesta situação dolorosa? Que área do meu caráter tu estás refinando através desta provação? Estas perguntas não negam a realidade da dor, mas a reposicionam dentro da narrativa maior da nossa jornada espiritual.
Elas reconhecem que, embora não possamos controlar muitas das circunstâncias que enfrentamos, podemos, confiante, escolher como respondemos a elas. Podemos escolher ver nossos desafios não apenas como problemas a serem resolvidos ou fardos a serem suportados, mas como convites para um crescimento mais profundo e uma dependência mais íntima de Deus. Segundo, precisamos cultivar a prática da gratidão mesmo e especialmente em tempos de dor. Em 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo nos exorta: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Note que ele não diz por tudo dai graças, mas em tudo. Não somos chamados a agradecer a Deus pelo câncer, pelo abuso, pela traição, pela morte prematura de um ente querido. Mas somos convidados a encontrar razões para agradecer mesmo no meio dessas realidades devastadoras. Agradecer não pela dor em si, mas pela presença de Deus nela. Agradecer não pelo sofrimento, mas pela promessa de que Deus pode redimi-lo. Agradecer não pela perda, mas pelas bênçãos que ainda permanecem. A gratidão é uma disciplina espiritual poderosa, porque orienta nosso foco. Quando começamos a procurar ativamente por evidências da bondade de Deus em meio às dificuldades, começamos a ver o que antes não víamos. Começamos a perceber as pequenas misericórdias, os momentos de graça, as manifestações sutis da presença divina que facilmente passariam despercebidas se estivéssemos exclusivamente focados em nossa dor. A gratidão não elimina o sofrimento, mas impede que ele consuma nossa visão inteira. Ela cria espaço para a esperança, para a fé, para o reconhecimento de que, mesmo nos momentos mais sombrios, nunca estamos completamente na escuridão. Terceiro, precisamos nos cercar de uma comunidade de fé que possa nos sustentar quando nossa própria força falha. Em Eclesiastes 4, 9 e 10 lemos: é melhor serem 2 do que 1, porque 2 têm melhor retorno pelo seu trabalho. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas, pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Há momentos em nossa jornada espiritual quando a dor é tão intensa, a confusão tão profunda, a fadiga tão avassaladora que simplesmente não temos a energia para continuar. É nesses momentos que precisamos de irmãos e irmãs em Cristo que podem acreditar por nós quando nossa própria fé vacila, que podem nos lembrar da verdade quando as mentiras do inimigo parecem mais convincentes que as promessas de Deus, que podem nos carregar em oração quando mal conseguimos formar nossas próprias palavras. A ideia ocidental de autossuficiência e independência pode nos fazer resistir a essa vulnerabilidade, mas o modelo bíblico de comunidade nos convida a uma interdependência saudável, onde podemos tanto dar quanto receber apoio em diferentes estações da vida. Como Paulo lembra em 1 Coríntios 12, somos um corpo com muitos membros, projetados para funcionar não isoladamente, mas em conexão vital uns com os outros. Na comunidade cristã autêntica, encontramos um gentil espaço seguro para sermos reais sobre nossa dor, para processarmos nossas perguntas, para recebermos, encorajamento e, em última análise, para testemunharmos como Deus está trabalhando não apenas em nós, mas através de nós para fortalecer outros que um dia enfrentarão lutas semelhantes. Queridos irmãos e irmãs, se você está passando por um período de dor agora, quero que saiba que você não está sozinho nessa jornada. O mesmo Jesus que foi chamado de homem de dores, experimentado no sofrimento, Isaías 53:3,
caminha com você em cada passo. Ele não apenas entende sua dor teoricamente, ele a experimentou em primeira mão. Ele conhece o gosto das lágrimas, a agonia da traição, a dor da rejeição, o peso da solidão, o tormento do sofrimento físico. E ele promete nunca deixá-lo nem abandoná-lo. Hebreus 13:5. Sua dor, por mais profunda e complexa que seja, não é um indicador de que Deus se afastou de você, mas uma oportunidade para experimentar sua presença de maneiras novas e mais profundas. Como Paulo descobriu, é frequentemente em nossos momentos de maior fraqueza que experimentamos mais plenamente a força de Deus. É frequentemente em nossos vales mais escuros que sua luz brilha mais claramente. É frequentemente em nossas perguntas mais difíceis que descobrimos verdades mais profundas sobre seu caráter e seu amor por nós. Se esta mensagem tocou seu coração, se você se identificou com estas lutas e anseios, gostaria de pedir que você deixe um amém nos comentários. Não como um gesto vazio, mas como um testemunho de que, mesmo no meio da dor, você escolhe acreditar que Deus pode transformar seus desafios em oportunidades para crescer em Cristo. Se este conteúdo trouxe alguma luz ou conforto para a sua jornada, considere se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Não pedimos isso por números ou estatísticas, mas porque acreditamos sinceramente que Deus está formando uma comunidade de pessoas que aprendem juntas a hopeful, crescer através do sofrimento, não apenas a sobreviver a ele. Vamos, calmo, orar juntos agora. Pai Celestial, venho diante de Ti reconhecendo que Tu és o Deus que não apenas permite o sofrimento, mas que o redime. Tu és o Deus que não apenas vê nossa dor, mas que entra nela conosco. Tu és o Deus que promete não desperdiçar nenhuma lágrima, nenhuma luta, nenhuma perda, mas transformá-las em instrumentos de graça, crescimento e glória. Senhor, neste momento, trago diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta oração. Tu conheces cada coração, cada história, cada ferida, cada medo. Tu vês o que ninguém mais vê, as sádias batalhas internas, as perguntas não respondidas, as dores que são difíceis de colocar em palavras. Pai, para aqueles que estão enfrentando o sádio sofrimento físico, dores persistentes, doenças crônicas, diagnósticos assustadores, limitações frustrantes, peço Tua presença tangível, que eles possam experimentar, como Paulo, que Tua graça realmente é suficiente, que Teu poder realmente se aperfeiçoa na fraqueza. Ajuda-os a ver que suas limitações físicas não limitam o que Tu podes fazer através deles. Mostra-lhes como, mesmo em corpos fragilizados, eles podem manifestar a beleza e a força do caráter de Cristo. E se for Tua vontade, Senhor, traz cura, não apenas como um fim em si mesma, mas como um meio para que eles possam Te servir com renovada energia e gratidão. Para aqueles que estão enfrentando a dor emocional, depressão que escurece até os dias mais brilhantes, ansiedade que rouba a paz e o sono, trauma que continua a assombrar, luto que parece não ter fim. Peço Tua compaixão restauradora. Tu prometes estar perto dos quebrantados de coração e salvar os de espírito abatido. Salmo 34:18. Cumpre essa promessa hoje, Senhor.
que eles sintam teus braços ao redor deles, teu amor envolvendo-os, tua paz acalmando suas mentes e corações agitados. Ajuda-os a ver que suas lutas emocionais não são sinal de fraqueza espiritual, mas oportunidades para experimentar a profundidade do teu conforto. Mostra-lhes como, mesmo nas sombras da dor emocional, eles podem descobrir aspectos do teu caráter que nunca teriam conhecido na luz constante. E conforme eles curam, Usa suas histórias para trazer esperança a outros que caminham por vales semelhantes. Há aqueles, Senhor, que estão enfrentando a dor relacional, casamentos em crise, filhos afastados, amizades traídas, rejeição dolorosa, conflitos não resolvidos. Para estes, peço tua sabedoria e tua graça capacitadora. Dá-lhes força para perdoar quando o perdão parece impossível, coragem para buscar reconciliação quando o orgulho preferiria distância, discernimento para estabelecer limites saudáveis quando necessário e fé para confiar que tu podes restaurar o que parece irremediavelmente quebrado. Ajuda-os a ver como, mesmo nas relações mais difíceis, eles podem refletir teu amor incondicional, tua paciência incansável, tua disposição para perdoar 70 vezes 7. E quando a reconciliação não é possível neste lado da eternidade, conforta-os com a certeza de que tu podes preencher os vazios deixados por relacionamentos quebrados com a plenitude da tua presença. E para aqueles que enfrentam a dor espiritual, dúvidas que perturbam o sono, perguntas que não têm respostas fáceis, períodos de silêncio divino que parecem intermináveis, sentimentos de indignidade ou vergonha que os mantêm distantes, peço tua revelação renovada. Mostra-te a eles, Senhor, não necessariamente como eles esperam ou desejam, mas da maneira que tu sabes que eles mais precisam. Ajuda-os a entender que as dúvidas não são o oposto da fé, mas muitas vezes o caminho para uma fé mais profunda e madura. Que suas perguntas não os afastem de ti, mas os levem a buscar-te com maior urgência e honestidade. Revela-te nos surpreendentes lugares, nas maneiras surpreendentes, nos momentos em que eles menos esperam encontrar-te, e ajuda-os a ver que, mesmo quando parecem estar caminhando pelo deserto espiritual, tu estás guiando-os, sustentando-os, preparando-os para uma intimidade contigo que não poderiam ter conhecido de outra forma. Pai, em todas estas formas de sofrimento, pedimos tua intervenção redentora. Não apenas para remover a dor, embora muitas vezes seja isso que nossos corações clamam, mas para redimi-la, para transformá-la, para usá-la como um catalisador para o crescimento espiritual, que de outra forma não experimentaríamos. Ajuda-nos a ver nossas provações através dos olhos da fé, como Tiago nos convida a fazer. Ajuda-nos a enxergar além do momento presente para o trabalho eterno que tu estás realizando em nós e através de nós. Espírito Santo, quando estamos fracos demais para orar, ora por nós com gemidos inexprimíveis. Quando não sabemos o que pedir, intercede segundo a vontade perfeita do Pai. Quando as palavras nos faltam, traduz os suspiros do nosso coração na linguagem do céu. Fortalece-nos para perseverar quando queremos desistir, para esperar quando a espera parece insuportável, para confiar quando a confiança parece ingênua, para amar quando o amor parece arriscado demais. Senhor Jesus, tu que
suportaste a cruz, desprezando a vergonha, pela alegria que te estava proposta. Ensina-nos a ver além da dor presente, para a alegria que vem pela manhã. Tu que foste abandonado para que nunca fôssemos abandonados, consola-nos na nossa solidão. Tu que carregaste nossas dores e tomaste sobre ti nossas enfermidades, cura-nos em corpo, mente e espírito. Tu que transformaste o instrumento de tua maior agonia, a cruz, no símbolo da nossa maior esperança. Ajuda-nos a ver como tu podes transformar nosso sofrimento em testemunho, nossa dor em propósito, nossas feridas em sabedoria, nossas cicatrizes em histórias de graça. E enquanto caminhamos por estes vales, lembra-nos da promessa de que esta dor presente não é o fim da história. Um dia, tu enxugarás todas as lágrimas dos nossos olhos. Um dia não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento. Um dia, todas as coisas serão feitas novas. Até lá, fortalece-nos para correr com perseverança a corrida que nos está proposta, mantendo-os confident, olhos fixos em ti, o autor e consumador da nossa fé. Em teu precioso e poderoso nome, oramos. Amém. Querido amigo, querida amiga que chegou até o final desta mensagem, meu coração transborda de gratidão por você ter compartilhado este momento conosco. Em um mundo que frequentemente nos encoraja a evitar a dor a todo custo, a mascarar o sofrimento, a buscar atalhos para o conforto e a felicidade, você escolheu dedicar este tempo para explorar como podemos crescer através dos nossos desafios, em vez de apenas sobreviver a eles. Isso diz muito sobre o desejo do seu coração de conhecer a Deus mais profundamente, mesmo e especialmente nos vales da vida. Se esta mensagem sobre crescer em Cristo no meio da dor tocou você de alguma forma, se você se identificou com as lutas descritas, ou encontrou esperança nas verdades compartilhadas, gostaríamos de convidá-lo a fazer parte desta comunidade de fé, inscrevendo-se em nosso canal e ativando as notificações para receber mais conteúdos como este. Não pedimos isso como um número a mais em nossas estatísticas, mas porque acreditamos genuinamente que Deus está reunindo pessoas que, juntas, aprendem a transformar seus desafios em oportunidades para o crescimento espiritual. Suas experiências, suas lutas, suas descobertas são importantes para nós e para todos que fazem parte desta comunidade. Por isso, convidamos você a compartilhar nos comentários como Deus tem usado momentos de dor em sua vida para aproximá-lo mais de Cristo. Que verdades espirituais você tem descoberto no melancólico que talvez não teria conhecido no topo da montanha? Ou talvez você esteja justamente no meio de uma tempestade agora e precise de oração e encorajamento. Saiba que este é um espaço seguro para compartilhar também essas lutas. Não estamos aqui para oferecer respostas simplistas ou clichês espirituais, mas para caminhar juntos, apoiando uns aos outros como irmãos e irmãs em Cristo. E se você conhece alguém que está enfrentando um período difícil agora, alguém que poderia encontrar esperança e conforto nesta mensagem, que tal compartilhar este vídeo? Às vezes, Deus usa os meios mais simples, como o compartilhamento de um conteúdo, para trazer luz a um coração que está lutando na escuridão. Ficaríamos honrados em saber quais outros temas relacionados à fé em tempos difíceis você gostaria que abordássemos em futuros vídeos. Este canal existe para servir você e para juntos crescermos em nossa compreensão do amor e da graça de Deus,
especialmente nos momentos em que mais precisamos deles. Que o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo, depois de terem sofrido um pouco, os restaure, os confirme, os fortaleça e os estabeleça sobre alicerces firmes. A Ele seja o domínio para todo o sempre. Até o próximo vídeo, receba todo o nosso carinho e gratidão.